Boa tarde, vamos então dar continuidade na disciplina. Como a gente comentou, essa segunda parte, ela entra numa linha mais de metodologia científica, especificamente a questão de como construir um projeto, como construir uma experiência, e não só científica, também como metodologia tecnológica, como é que a gente utiliza esse tipo de informação para a gente conseguir gerar resultados ou fazer bons experimentos dentro da indústria, quando a gente está trabalhando mais com pesquisa para o lado de desenvolvimento de novas tecnologias. O que eu vou comentar com vocês hoje, então, já é um tema bem mais aplicado, a gente já está fechando um pouquinho a janela, agora começa uma sequência de temas mais específicos. E a gente vai comentar sobre duas questões. Primeiro, sobre instrumentos de medição, como é que a gente faz uma medida e por que é importante a gente se preocupar com isso. E depois, os tipos de erro e como a gente pode contornar esse processo, né? Então, uma parte muito importante do processo de experimentação é a gente conseguir fazer as medições necessárias para a gente garantir a qualidade, ou para a gente garantir os resultados que a gente está pretendendo naquele sentido. Então, a gente já falou das variáveis, a gente já falou como é que a gente monta uma hipótese, a gente já comentou sobre as maneiras de tentar delinear esse processo. Então, o que a gente vai comentar agora é especificamente na medição. Afinal de contas, a gente pode gerar uma hipótese que duas variáveis elas estão correlacionadas, que se eu alterar a tensão, eu altero também o resultado da corrente que passa por um resistor, mas eu preciso fazer medições para averiguar que essa informação é correta. Eu preciso normalmente, para a maioria dos experimentos para a área de engenharia, a gente precisa de dados, a gente precisa de ter essas informações, e a gente tem que entender que os dados e as informações que são geradas a partir do experimento, elas não, para o experimento, né, não necessariamente elas são supremas. Em que sentido? Não necessariamente elas são absolutas, como verdade absolutas. As medições têm problemas inerentes e a gente vai comentar sobre eles. A gente vai falar rapidinho sobre instrumentos de medida, sobre precisão de equipamentos, alguns tipos de erro, que a gente divide entre aleatório e sistemático, tendência, correção e como é que a gente reproduz isso daí. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é um instrumento de medida, né? O que a gente entende como instrumento de medida? Um instrumento de medida vai ser qualquer tipo de instrumento que é capaz de gerar um valor de uma determinada grandeza. Essa grandeza pode ser escalar, pode ser vetorial, ela pode ser por um equipamento apropriado que gera um determinado impacto no sistema para que eu consiga fazer essa medição. Mas ela sempre, e isso é fundamental a gente delinear, né? Ela sempre vai ter uma incerteza de medição. Então, se a gente usar essa trena para fazer uma medição de um determinado tamanho, eu nunca vou conseguir fazer a medição de maneira absoluta. Porque eu tenho ali alguns traços, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ter na borda da fita uma sequência de traços. E visualmente a gente não consegue pegar dois daqueles tracinhos e falar assim, beleza, tá em milímetro. Então eu consigo saber quando é 8 centímetros e 1 milímetro, eu consigo saber quando é 8 e 2. Eu talvez consiga saber quando é 8 e tá entre o 1 e o 2, tá? 8,5. Não, mas tá mais perto do 1, então é 8,25. Mas não dá para chegar nessa trena, então a gente consegue saber quanto que é 8,1 e a gente consegue ver quando é 8,2. Mas é impossível com uma trena dessa você medir alguma coisa e falar, esse cara tem 8,3794. Não tem como, visualmente a gente consegue, o instrumento não permite. Tanto o instrumento físico de medição a trena, quanto o instrumento que a gente está utilizando para poder fazer a visualização do processo, né? Os nossos olhos. A gente tem limitações nos dois casos. E isso é uma coisa muito importante, tá? Daqui a pouco vocês vão começar a fazer laboratórios de física. E é muito estranho, e acontece bastante, né?
A gente vai falar disso com mais detalhes. Opa! A gente vai falar disso com um pouco mais de detalhes em outras aulas, mas é muito estranho quando você vai fazer alguma medição. Por exemplo, medição eu quero saber quantos ohms tem um determinado resistor. Aí você coloca lá uma fonte de tensão de 10 volts, você coloca uma corrente quer dizer, você coloca uma fonte de 10 volts e você mede a corrente de 2 ampere. Então a gente sabe que 10 dividido por 2 é igual a 5 ohms. Beleza, você vai ver um segundo resistor. Você coloca os mesmos 10 volts e aí você tem 3 ampere correndo naquele circuito. Quantos ohms a gente tem? 10 dividido por 3 dá 3,4. Não tem como eu falar que isso aqui vai dar 3,333334. Porque eu não tenho uma precisão muito grande. Aqui eu tenho dois, a gente vai comentar de algarismos significativos nas próximas aulas. Aqui eu tenho um algarismo significativo. Não faz sentido eu ter infinito. A minha precisão ela não aumentou. Eu tenho duas medidas que elas têm um certo nível de precisão e eu não consigo aumentar isso. Então isso faz parte dos nossos processos. E o que precisa de medição? A gente pode precisar de medição para monitorar processos, para a gente fazer experimentos de maneira geral ou para fazer controle de processos. Então são três abordagens diferentes. Quando a gente vai fazer monitoramento, a gente simplesmente quer olhar o que está acontecendo, né? A gente quer ter uma ideia de qual é o estado atual das coisas. Então a gente tem uma certa linha de sequência disso. A gente pode fazer monitoramento de uma determinada grandeza para a gente conseguir prever alguma coisa. Então a gente fazer previsão de tempo, fazer previsão de enchente, para eu saber quanto que as pessoas estão consumindo de um determinado recurso, de uma determinada atividade. Mas é simplesmente para a gente conseguir monitorar. E eu posso ter de todos os modelos distintos. Para a gente fazer experimentos, normalmente a gente vai associar, então, o sistema de medição a alguma estrutura com uma determinada complexidade. A gente tem um determinado processo que a gente quer desenvolver e a gente quer fazer uma medição para entender como aquele processo dentro de um experimento vai funcionar. Esse aqui, por exemplo, é um paquímetro digital. A gente pode, com ele, fazer medições com uma precisão muito mais alta que uma régua. Tá? Ele tem algumas estruturas internas de funcionamento que me consegue dar uma precisão bem maior do que a gente está acostumado com uma régua normal. Então a gente pode montar um experimento em bancada, né? Para poder validar aqueles meus modelos teóricos. Eu sei que isso deve acontecer dessa maneira. Por exemplo, o crescimento de uma barra metálica dado o coeficiente de dilatação de temperatura. É difícil você pegar uma barra de 10 metros e sair esquentando ela de 0 graus a 100 graus para você conseguir fazer a medição e ter lá alguns milímetros de crescimento. Então, o crescimento ele é relativamente pequeno para pequenos deltas de temperatura. A gente pode fazer isso com um paquímetro, me dá uma precisão maior, a gente consegue efetuar isso. Indo mais a fundo, a gente pode pegar essa medida que a gente acabou de tomar e aplicar diretamente num processo. Então a gente pode ter um determinado processo elétrico, mecânico ou de produção de qualquer tipo de equipamento e a gente quer automatizar esse processo. Para a gente conseguir fazer a automação do processo, eu preciso medir. Tá? Então eu não consigo melhorar, eu não consigo controlar, eu não consigo ampliar um processo se a gente não consegue medir o resultado daquele lá. E pode ser qualquer processo. A medição pode ser até não do jeito que a gente está planejando. Aqui a gente está mostrando um processo de instrumentação industrial, no processo industrial. Mas vamos pensar algumas das coisas que a gente veio comentando até desde o começo do curso. Alguns de vocês bateram papo, comentaram que estava tendo até uma dificuldade de estudar, questão remota, muda muito o estilo da matéria, comparando o ensino médio com as disciplinas agora. Mas vocês têm melhorado ou vocês têm piorado na sua capacidade de estudo?
Já saiu as notas da P1 de quase tudo. Mas como é que vocês sabem que vocês melhoraram? Né? Como é que vocês medem? A avaliação, ainda mais agora à distância, na faculdade de engenharia é completamente diferente do que a gente no ensino médio. Então, com exceção do pessoal que veio de transferência ou acabou mudando de grade, vocês não têm nenhum ponto de comparação para saber se vocês melhoraram ou não. Então, vocês vieram estudando de uma determinada maneira e tem o primeiro ponto de medição, que seria a primeira nota. Algumas disciplinas têm mais notas, né? Agora é a hora, se a gente pensar em um experimento, modificar o comportamento de estudo e a gente vê na segunda nota se melhorou ou se piorou. Mas a gente pode ter outros parâmetros. Por exemplo, quantas horas por dia você está conseguindo estudar dentro daquela estrutura legal, sem se matar, sem ficar cansado. Quantas horas úteis você está conseguindo estudar? Ah, professor, não sei. Então, se eu não lembro lá atrás você ficava aqui, não, consegui ficar 15 minutos lendo um livro antes de começar a ler e não entender mais nada. Hoje eu consigo fazer 30 minutos. Mas a gente precisa da medição para saber se está melhorando. E o bom da medição é que a gente pode ver o que, se não está melhorando e falar, olha, do jeito que está, não está legal, vamos mudar e ver se melhora. Então é importante para controle de processos, e quando a gente vai falar de controle de processos, a gente não está falando só de processos industriais, está falando de qualquer tipo de processos. Então, o processo na tua vida, no dia a dia. Eu preciso fazer medição para a gente poder saber em que estado está, qual que é a tendência, se a gente consegue melhorar ou piorar. Então, como é que um sistema de medição funciona? Basicamente, a gente tem 4 passos, tá? Que a maioria deles se utilizam. Primeiro, eu tenho o transdutor ou sensor, que é o elemento que é capaz de produzir um sinal relacionado com a medida que a gente está fazendo. Então, o transdutor é aquilo que pega um tipo de medida e transforma em outro tipo de medida, tá? Por um sistema, vamos pensar no sistema mecânico que é mais fácil de ver. Eu quero medir quantos quilos tem uma determinada massa, né? Um determinado objeto. Então, quantos quilos tem esse peso? Só segurando, você não tem a mínima ideia. Eu preciso ter uma informação que me traduza isso daqui. A gente pode pensar no sistema bem grotesco que eu tenho um LED, tá? Eu tenho um LED especial que, dependendo do quanto ele é espremido, dependendo de quanto ele é espremido, ele pisca mais, ele acende mais ou ele acende menos. Então o que você faz? Você pega o seu LED, coloca lá, põe um saco de arroz em cima dele. Se ele piscar médio, tem 5 quilos. Se ele piscar, quer dizer, se ele acender forte, ele tem 10 quilos. E aí você pode ter uma tabela onde você olha qual é a intensidade do LED, você olha para o LED e fala, beleza, isso aqui eu sei quantos quilos tem esse saco de arroz. A gente está transformando peso em intensidade luminosa. Só que a gente não é muito bom para ver intensidade luminosa e conseguir falar qual que é aquela intensidade. Então o que a gente faz? A gente pega a nossa mesma massa e coloca numa mola. O que a mola faz? A equação da mola é que força é igual a Kx. K é constante. Então eu estou transformando força, que nesse caso, por causa da ação da gravidade, ele vai exercer uma força peso, né? Eu estou transformando força para comprimento. E aí, se eu colocar uma régua aqui do lado, eu meço o comprimento da mola. Eu sei quantos quilos aquilo ali tem. Isso é um transdutor. É um elemento que vai produzir um sinal, não precisa ser necessariamente um sinal eletrônico. Ele produz um sinal que a gente consegue ler, que a gente consegue pegar aquela informação. Às vezes esse sinal ele é ruidoso. Exemplo, a nossa balança que a gente está colocando aqui. O que acontece? Você coloca um peso, ele pode começar a balançar, oscilar por causa da estrutura. O que a gente faz, por exemplo, para minimizar a oscilação? A gente vem aqui do lado e coloca um amortecedor.
Balanças de precisão antigas, né? Balanças antigas de precisão, que são baseadas em massa mola, elas colocam às vezes a mola dentro de um reservatório de óleo. Ou ela coloca alguma estrutura que demora um pouquinho mais para o peso se acertar, mas ele não oscila muito. Então você está condicionando o sinal. O sinal que seria o teu ponteiro grudado aqui indicando para onde ele está andando, ele vai movimentar um pouco mais devagar, porque agora você tem um atrito ali do óleo, da viscosidade do óleo, e ela vai modificar a balança, ela vai melhorar a nossa capacidade de leitura. Então a gente, o 1 já foi, o 2 já foi, o 3 eu já falei sem querer dele, né? O mostrador seria o quê? O mostrador aqui é a nossa régua. Então o mostrador é aquele cara que vai registrar ou vai conseguir ter uma capacidade de mostrar pra gente como aquilo ali funciona. E por fim, eu preciso de uma fonte de energia. Se o meu elemento é ativo, provavelmente eu vou precisar de uma bateria, vou precisar de ligar na tomada. Mas a balança de massa e mola não precisa de energia. Lógico que precisa. Se você não tiver força da gravidade, esse cara não funciona. Então, se eu não tiver alguém que me permita fazer essa movimentação, que impacte numa força, aí vai ter deslocamento, ou seja, vai ter consumo de energia, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de medição com essa balança. Então, é muito importante que a gente consiga ter uma determinada fonte de energia, mesmo que seja um sistema inteiramente mecânico. Aqui então está o diagrama, né? A gente tem a nossa grandeza, que a gente quer medir. A gente traduz ela para alguma coisa. Normalmente, o que a gente consegue ler? Qual que é o ideal da gente ler? Deslocamento. O ponteiro mexendo. Se a gente conseguir traduzir para deslocamento, traduzir para um ponteiro, a gente consegue fazer leitura. Hoje em dia, o que a gente quer fazer? A gente quer transformar esse cara para uma tensão. Se a gente consegue transformar para uma tensão, a gente consegue condicionar o sinal, ou seja, tirar ruído, tirar o balanço não desejado. E aí eu continuo tendo o meu sinal de tensão. Se eu tenho um sinal de tensão, é fácil eu mostrar num display de LCD. A dislexia está difícil hoje. LCD. Mostrar isso num display de LCD, por exemplo. Eu tenho aquela informação. E óbvio que para todo mundo funcionar, eu tenho que ter uma fonte de energia. Num sistema eletrônico, um sistema eletroeletrônico, com certeza energia elétrica. Mas em algumas situações a gente tem sistemas que são projetados para não funcionar com eletricidade porque eles vão ser instalados, por exemplo, em atmosfera explosiva. Então você tem alguns sistemas que você coloca em lugares que você tem atmosfera explosiva, ou seja, você tem gás explosivo circulando naquela atmosfera, você não pode arriscar ficar ligando ou desligando, gerando faísca. Então, em algumas situações, a gente usa sistemas que não têm eletrônica, mas continuam tendo uma determinada fonte de energia para fazer com que as peças funcionem, tá? Hoje em dia a eletrônica está mais simples, então o que a gente faz é a gente continua usando a eletrônica, você põe uma caixa bem grande em volta dela para não ter o risco de fugir faísca ou energia ou esquentar fora daquela caixa, e a gente passa 2 fios com comunicação digital. Mas esse é o procedimento de um sistema de medição. No fim das contas, eu já comentei um pouquinho. O grande problema nosso inicialmente está no nosso transdutor, no nosso sensor. Por quê? Ele não tem uma precisão infinita. É difícil a gente fazer uma medição. E depende do tipo de medição, depende do tipo de material. Quase todos os tipos de medições que a gente pode imaginar e fazer podem alterar a própria medida. Então, existe uma precisão associada. Eu comentei com vocês, por exemplo, medição de comprimento, usando o paquímetro, né? Você tem a sua barra metálica, e aí você quer ver o quanto que ela cresce ou quanto que ela diminui, dependendo da temperatura, para descobrir qual é o coeficiente nessa nova liga metálica, por exemplo, que você desenvolveu.
Você foi lá, pegou um monte de material, fez uma receita, tantos por cento disso, tantos daquilo, ou beleza, gerando material novo. Vou testar, a durabilidade dele é legal, tal. E o coeficiente de dilatação, como é que funciona? Aí você vem, põe o teu paquímetro aqui, e aí o teu paquímetro fala, olha, você tem 10,00 centímetros. Ah, legal. Agora eu vou esquentar ele a 90 graus. Você esquentou ele a 90 graus, estou sendo extremamente exagerado, tá? Você vem aqui, mede o teu paquímetro de novo. Quanto que deu agora, Rodrigo? Agora deu 10,03 centímetros. A gente tem uma série de problemas, né, nesse caso. Esse cara, tá, vamos chutar, 10 graus. Esse cara você colocou a 90 graus. Na hora que você espremeu essa barra com o teu paquímetro provavelmente não está a 90 graus. Se ele não está a 90 graus, ele está começando a roubar calor da tua barra. Então, o ato de medir altera a temperatura dos extremos da barra, e essa alteração dos extremos da barra vai fazer com que você faça uma medida provavelmente menor do que é. Ah, Rodrigo, mas o erro vai dar 0,000 alguma coisa. Não, tudo bem. Pode ser que você possa desprezar o erro, mas o erro existe. E esse é o ponto que a gente tem que ficar bem preocupado. O erro, ele existe. Então, a gente precisa se preocupar com a precisão dos equipamentos de medição. Vários fatores vão contribuir, tá? Qualidade do instrumento, o modo correto de utilização, quais são as tecnologias, qual que é o funcionamento interno do teu sistema. Uma das primeiras coisas... Então, isso aqui depende de qualidade, né? Qualidade de fabricação é dinheiro. Por isso que a gente tem multímetro de R$50, que é o que vocês têm em casa, que a gente mandou para vocês, né? A gente tinha uma limitação de custo. E a gente tem multímetro de bancada, eu acho que a gente tem que eu conheço, a gente tem uns 3 ou 4 só na Unifei. Pelo menos no IEST, né? Cada grupo de pesquisa tem um deles. Então, assim, é um para 6 professores usar. Aí tem alguns multímetros de bancada que custam 12, 13 mil reais. Por quê? Porque ele tem 7, 10 casas de precisão. Tá? Então, depende da qualidade de fabricação. A qualidade de fabricação, além da simples qualidade, a tecnologia pode mudar a qualidade e também pode impactar em questão de recurso, né? Uma tecnologia mais avançada pode ser uma tecnologia mais cara. Do mesmo jeito que eu posso ter uma tecnologia mais avançada e que é mais barata. Mas às vezes ela é mais barata, então eu consigo fabricar mais. A compensação ela não é tão precisa, por isso a gente mantém a tecnologia antiga. Então isso tudo vai impactar. A primeira grande diferença, pelo menos externa, que a gente tem com os equipamentos de medição é a diferença entre analógico e digital. O analógico é aquele que a gente vai ter, então, um ponteiro deslocando ao longo de uma escala graduada, e o digital vai apresentar para a gente direto o valor, né? Qual desses vocês preferem? Ou se vocês puderem comprar um deles, qual é melhor? Qual que tem mais precisão? Alguma ideia? Chutes? Agora você é daquela de youtuber, né? Comenta aí nos comentários, né? Óbvio, depois eu nunca mais vou voltar para ver os comentários no YouTube. Mas prefiro digital. Ótimo. Por quê? Quais são as vantagens, né, da utilização? Então vamos dar uma olhadinha mais a fundo nesses caras, né? Se o meu PowerPoint não travar de vez. No digital a gente vai ter um painel que vai apresentar o valor de maneira numérica. Qual que é o processo que a gente passa por isso? A gente pega esse valor através de um conversor analógico digital, que é várias vezes utilizado uma estrutura anterior ao conversor chamada de sample holder. O que ele faz? Ele faz uma amostra e aí ele segura aquele valor e apresenta para você. Então, se você tiver uma medida no meio do caminho, pode ser que os últimos números fiquem flutuando. Por quê? Porque você pode ter algum ruído no sistema ou justamente por detalhes de implementação,
aquele último dígito às vezes não para quieto. Ele fica alterando. Se ele está alterando 0304, 0304, é bem possível que o valor real seja um 0,35. Fazer interpolação digital. Se alguém da área de medição me ouvir essa aula, me dá um tiro, né? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, se a gente tiver uma tensão, como eu comentei, de 1,235, só que o meu multímetro só tem 3 dígitos, ele provavelmente vai ficar, por causa das estruturas de conversão, vai ficar oscilando entre esses dois valores. E é essa a faixa que a gente vai ter. O meu valor é 1, 2, 3, 5. Só que eu tenho um ruído aplicado ao longo dessa linha. Eu acabo tendo algum ruído nisso aí. E aí você acaba tendo essa pequena variação. No entanto, se a gente tiver uma variação muito rápida, não dá tempo do circuito de amostragem olhar e mostrar para a gente. Então, se você quiser ver, por exemplo, a descarga de um capacitor, o que acontece? É bem possível, dependendo do teu tempo de amostragem, dependendo do tempo de descarga e do tempo de amostragem do teu circuito, você vai ligar o multímetro digital, ele vai mostrar um valor, vai ficar só pulando um monte de números, você não consegue ver o que está acontecendo. E qual que é o problema? Às vezes você não sabe o que está aqui. Você tem uma caixa, a gente chama de caixa preta, né? Tem 2 fios saindo e você fala, qual é o comportamento desse sinal? Você coloca o multímetro digital, ele fica maluco. Você não sabe qual que o que está acontecendo, você não consegue ter essa informação. Já se a gente usar um analógico, a gente não tem esse problema. A gente consegue ver as variações de uma maneira muito mais tranquila. Por quê? Na hora que você coloca o multímetro, você vê o ponteiro deslocando e descarregando numa determinada velocidade. Que os números rodando rápido demais no digital, você não consegue entender a sequência que está acontecendo. Então, se você tem uma determinada forma de onda que ela carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega e descarrega, esse é o sinal. Se você colocar um múltiplo digital, você simplesmente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Os números só estão indo para cima e para baixo. Se você coloca esse cara, você tem uma visualização que o ponteiro está subindo e descendo, e a velocidade que ele está subindo e descendo. Então, você consegue ter uma informação do transitório. Ah, professor, mas aí é melhor colocar um osciloscópio. Sim, eu posso resolver isso com R$ 50 no multímetro analógico, eu posso gastar R$ 2.000 num osciloscópio. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de medição que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar. Um exemplo prático, né? A gente quer fazer a medição, por exemplo, da bateria. Eu quero saber se a bateria do carro tá boa ou não. Via de regra, se você não largar teu carro 10 anos parado aí na beira da estrada, se você medir a bateria, ela vai estar os 12 volts bonitinho. 12,5, 13. Normalmente a bateria ela sobe um pouquinho, era 12,8, 12 alguma coisa. Ela vai estar um valor mais alto. E tranquilinho. Aí você fala, ela tá boa. Não, a gente precisa verificar na partida. E o que é muito comum? Na hora que você dá a partida, a tensão diminui. Mas ela diminui para quanto? Com o sistema digital, na hora que você der essa partida, o número que estava lá 12,8, ele vai mudar para alguma coisa, não vai dar tempo de você ver, às vezes ele já volta pro 12. Ou ele vai ficar oscilando aqueles valores, você não consegue enxergar. Já num multímetro analógico, por isso que o pessoal às vezes usa o analógico nesse sentido, e qual que é o motivo? Você vê o ponteiro nessa posição, então você sabe mais ou menos onde ele está. Com o tempo, o movimento que ele faz, você fala, ele veio mais ou menos até aqui. E depois ele voltou para frente. Então você sabe a região que o teu ponteiro chegou. Então, se você tiver que fazer medições de transitório, esse cara já é um cara mais interessante. Isso é tão útil que a gente tem multímetros multímetros digitais que tem aqui embaixo, ó, uma escala analógica. Deixa eu ver se eu aprendi. Olha que coisa legal. Agora o céu me dá zoom no PowerPoint.
em modo de apresentação. Dê uma olhada aqui. O que ele está fazendo? Opa. Eu tenho o que parece uma escala digital aqui embaixo. Essa escala digital, o pessoal chama de bar graph, é um multímetro analógico no final das contas. Ele funciona como um analógico. Então você vê o movimento, mesmo que aqui em cima não tenha dado tempo de você enxergar o que está acontecendo. Tá? Aqui embaixo você pode ver ele de novo. A gente tem desses daqui no laboratório, nas bancadas. Tá? Então assim que vocês voltarem, assim que vocês vierem para a Unifei, vocês podem dar uma olhada nesses multímetros. Mas esse é justamente o uso dessa barra, justamente para a gente conseguir ter esse feeling que a gente não consegue ter nos sistemas digitais. Mais algumas coisas de medidores analógicos, né? A gente vai gerar uma escala visual e geralmente essa escala vai estar atrelada a uma régua, a uma informação linear. A gente tem medidor analógico que não é escala. Eu acho que eu não coloquei aqui o exemplo, né? Mas o exemplo de um medidor analógico que não usa uma escala de régua, né? Não usa uma escala linear. Medidor de pH. Então, medidor de pH, você coloca uma fita, pega uma fita de papel, tem um certo químico aqui dentro. Na hora que você insere e tira essa fita, ele fica com uma determinada coloração. Você pega essa cor, eu tenho uma cartela de cores, e aí ele fala: azul é 0, vermelho é 14. E aí ele tem vários quadradinhos ou bolinhas aqui no meio, onde você vai deslizando a fita até você falar: ela tá dessa cor. Então ela tá com tanto de pH. Não é uma escala no sentido de uma escala linear, numa régua sendo apresentado pra gente. Mas a gente consegue fazer essa identificação dessa maneira. Então, a gente precisa de um sinal visual que a gente consiga fazer essa visualização. A precisão vai depender do tamanho da escala, né? Quando a gente fala de escala régua, né? Do tamanho dos tracinhos que a gente tem. E alguns lugares a gente tem deformação, principalmente multímetros analógicos. Então, multímetros analógicos, normalmente a gente tem um semicírculo. Nessa região, a medida ela é ok. Nas regiões do fim, a medida ela é menos precisa. Você tem uma precisão menor. Por quê? Porque aqui você tem uma série de efeitos mecânicos da agulha, e aqui também você tem uma série de efeitos mecânicos da agulha que ela não condiz exatamente com a medida que você está vendo. Você tem um erro um pouco maior. Então a gente sempre tenta mexer no meio dele. Por isso que os multímetros têm várias escalas. Para você mudar a escala e tentar usar uma escala que a medida vai parar mais ou menos no meio da régua, para você conseguir ter uma medição um pouco melhor. Já os multímetros digitais, a precisão ela é limitada pela quantidade de dígitos que a gente consegue visualizar. Não permite interpolação. Professor, mas você falou que se tiver lá 0304 quer dizer que provavelmente é 0,35. Ignora. Você anota um valor, tá? A gente não faz interpolação. Com eletrônica, alguns deles se tornam às vezes mais baratos que os analógicos. Então, os multímetros digitais conseguem, por exemplo, os multímetros especificamente no nosso caso, a maioria das vezes são muito mais baratos que os analógicos, né? E o problema é que eles sempre inserem um erro de discretização. Então, eu sempre tenho um erro. Por quê? Porque o meu valor no multímetro, ou qualquer medidor digital, ele pode ser 0,7 e pode ser 0,8. Essa casa decimal eu não conheço. Eu não consigo medir. Se essa eu não consigo medir, isso me diz que essa casa ela tem um erro que deve ser de no mínimo 0,05. É metade do valor que está aqui. Porque se deu 0,8, você não sabe se ele é 0,75
ou se ele é 0,85. 0,86 provavelmente viraria 0,9 e 0,74 viraria 0,7. Então você tem uma faixa de meio para cima e meio para baixo que você não consegue ter certeza se aquele valor existe ou não. Então você tem um erro já inerente na sua medida. Por isso que eu comentei, se você mediu 0,7 no teu multímetro, o teu 7 é um dígito duvidoso. Você tem uma confiança nele, mas ele é duvidoso. Ele pode ser um 7 baixo e pode ser um 7 alto. Então não faz sentido no processo de conta, você vai lá 0,7 dividido por 2. Qual que é o resultado disso? Ah, é 0,35. Não pode ser 0,35. Por quê? O 7 é duvidoso. Como é que agora você tem certeza desse 5? A gente não tem certeza desse número 5. Ah, então o que a gente faz? A gente arredonda. Põe 0,4. Tem técnicas de arredondamento, a gente vai entrar em teoria dos erros mais detalhes um pouquinho para frente. Mas isso é para a gente começar a entender. A quantidade de dígitos que uma medida tem, ela nos diz qual é a precisão. Então, isso é o padrão na indústria e é o padrão que a gente usa na academia. Toda medida, a quantidade de casas decimais que você coloca, me indica a quantidade de casas decimais que você tem certeza que são corretas. Essa é uma mudança muito grande, né, do ensino médio. No ensino médio, a gente pega, usa calculador para fazer alguma conta, você escreve todas as casas que saíram da conta, né? Aqui não. Aqui eu vou escrever até aquela casa que a gente tem uma certeza razoável dela. Dali para frente, a gente vai arredondar a medida. Então vamos dar uma olhada nos tipos de erros de medição. O que a gente pode fazer de errado na hora de medir alguma coisa, né? Então, um erro de medição é a diferença entre o valor que você mediu, o valor que está indicado, que você anotou, e o valor verdadeiro. Tá? A gente consegue calcular ele a maneira de cálculo dele é o erro de medição é a diferença entre o valor real e o valor verdadeiro. Tá, Rodrigo, mas se eu tô medindo, eu tô medindo esse cara. E se eu tô medindo, é porque eu não sei o valor verdadeiro. Se eu soubesse o valor verdadeiro, não tem por que eu medir. Mais ou menos, tá? O que acontece? Em algumas situações, nós queremos saber, por exemplo, quão bom é um equipamento. O que a gente pode fazer? Eu pego alguma coisa que eu conheço, por exemplo, um peso padrão. Você pega um peso, pega uma massa padrão, e aí essa massa você usa na sua balança. Essa massa tem 1 quilo, então você tem um peso de 1 quilo. Você colocou na balança, ela mediu 1017. Se você tem confiança nesse cara, o que você faz? Você fala, a minha balança tá me dando um erro de 0,17 quilos ou 17 gramas. Você pode ir lá e ajustar, por exemplo, a sua balança para tentar zerar esse erro. Rodrigo, mas como é que eu meço 1 quilo de... eu preciso ter uma balança para conseguir medir 1 quilo certinho. Então, como é que eu faço a primeira balança que mediu esse primeiro peso? Na verdade, a gente usa outras técnicas. Por exemplo, a gente sabe que um determinado material, um determinado bloco de metálico, se ele tiver um tamanho, ele tem uma densidade, por exemplo, de 1 kg por metro quadrado. Se ele tiver uma densidade de 1 kg por metro quadrado, tô dando um chute, né? Quer dizer que 1 centímetro quadrado dele vai dar... Quer dizer que 1 metro quadrado dele vai dar 1 quilo. O que você faz? Você monta um quadradão de 1 quilo, vai medindo com a régua até você conseguir montar o quadrado certinho de 1 quilo e você pesa ele. Aquele vai ser o seu peso padrão. Mas dá muito trabalho.
Existem várias técnicas que a gente consegue fazer por medição indireta. Uma que a gente usa hoje para ter a maior precisão, a gente gera um campo elétrico e a gente coloca uma estrutura de peso que interfere naquele campo elétrico, a gente mede a interferência para saber quanto de peso que a gente colocou ali. Então eu estou fazendo uma medição por trás de outra. Isso quer dizer que absolutamente todas as nossas medições elas têm um erro, porque a gente precisa de um instrumento. O que acontece? A gente vai usando instrumentos cada vez melhores, a gente vai construindo instrumentos melhores, cria esses padrões e a gente usa esses padrões para calibrar, por exemplo, as demais estruturas que a gente tenha possivelmente de erro. Isso pensando no caso de eu conhecer o meu valor verdadeiro. Então, se você sabe o valor verdadeiro, então é possível em algumas situações, você sabe o que está medindo e você consegue tentar descobrir qual que é o erro. Tem algumas outras maneiras que a gente vai ver também. Então vamos lá, a gente pegou a nossa balança, o exemplo que a gente falou, né? E aí a gente comprou uma massa. Se você entrar na internet e digitar peso padrão, o pessoal vende bloco de 1 kg, né? Tem bloco de 1 kg que custa, sei lá, R$ 5. Vai lá no mercado, compra um saco de arroz de 1 kg. Não dá R$ 5, dá, sei lá. Deve estar uns R$ 5. Pronto, você tem 1 kg. Você comprou 1 kg. Tem bloco de 1 kg que deve custar 20, 30 mil reais. Porque ele tem uma precisão, que é esse número que a gente tem aqui, muito maior. Seriam os nossos pesos padrões. E aí eu uso esse peso para calibrar as balanças. Qualquer balança de supermercado, ou na verdade, qualquer balança que se utiliza para pesar coisas que você vai cobrar por aquelas coisas, então self-service, supermercado, se você prestar atenção, ali do lado tem última calibração. De tempo em tempo, vem um cara que comprou esse peso por R$ 20 mil, coloca na balança, vê se tem 1 quilo. Se não tiver 1 quilo, ele vai lá, ajusta a balança até dar 1 quilo, leva o peso embora e cobra R$ 500 da pessoa. Tem gente que vive de calibrar os instrumentos. E aí eu tenho os pesos. A gente, até pouco tempo, eu não sei se ainda tem, que eles estavam mudando o peso padrão mundial. Mas até pouco tempo o peso padrão mundial era 1 quilo de platina que ficava lá num centro de pesquisa, não lembro se era na França, eu acho que na França. Tinha lá, o que era? É um peso de 1 quilo. E todos os outros pesos do mundo eram calibrados com aquele peso. Né? Então a gente tem uma massa, a massa ela tem esse peso, né? E a gente vai aferir uma balança. A gente colocou lá na balança, ela deu 1 kg e 14 gramas. Então, deu um erro positivo. A gente sabe, então, que o nosso erro aqui é de 14 gramas. A gente tem muitas imperfeições que podem impactar no processo. A gente pode ter um método errado. Como é que você coloca o peso na balança? Se você coloca, dependendo da balança, se você coloca muito na beira, você tem uma medida não correta, porque o prato da balança vai ficar um pouco torto, você pode ter algum atrito numa região que não era esperada. Então você tem erro associado a isso. A pessoa, na verdade, a estrutura que você está medindo, o objeto que você está medindo pode ter um erro. Então, na hora que você coloca o objeto lá, você transferiu um pouco de óleo da sua mão para aquele produto, para aquela massa. Então, na verdade, você aumentou o peso dela. Você tem erros do instrumento de medição, do operador, do ambiente. Se está mais úmido ou menos úmido, muda completamente. Por isso que, via de regra, quando a gente pensa em média e larga escala, ninguém compra areia por quilo. A gente não compra areia por quilo, a gente compra areia por metro cúbico. Por quê? 1 metro cúbico de areia pode pesar, sei lá, 1 tonelada e pode pesar 1 tonelada e 100 quilos. Mas por que essa diferença? A umidade da areia. Se a areia está seca, se eu tenho menos umidade associada aos grãos de areia, ela está com a densidade menor. Então, se você comprar por peso, o cara joga um balde de água na areia e ele acabou de te vender a água com preço de areia. Né?
Então a gente vende por metro. Normalmente o pessoal compra areia por metro cúbico. Que aí você não tem problema. O volume da areia úmida e da areia seca não muda muito. O peso muda absurdamente. Então tudo isso pode impactar na medição, que pode me dar uma medida errada. Quais são os erros que a gente tem? Basicamente, a gente tem duas classes diferentes quando a gente pensa em estruturas de erro de equipamentos de medição. A gente vai falar de exatidão e vai falar de precisão. A exatidão é o quão correto quão próximo a gente chegou do valor real, que é aquele que a gente viu. O meu erro é a minha medida menos o meu valor verdadeiro. A exatidão vai falar para mim o seguinte: o quão próximo esses dois são. Então, quão exato eu tenho quão exato ou quão próximo eu estou do valor verdadeiro. A precisão, ela está mais relacionada na repetibilidade. Coloquei um peso de 1 kg na balança. Ele mediu 1014, que é o exemplo que a gente deu. Coloquei de novo, ele mediu 1014. Coloquei de novo, ele mediu 1014. Isso é um instrumento preciso. Outro exemplo, coloquei lá o mesmo peso de 1 kg. Ele mediu 2. Coloquei de novo, ele mediu 2. Peguei uma outra balança, que essa aqui tá errada, né? A gente pegou um de 1000, ele mediu 1001. Coloquei de novo, ele mediu 1002. Quem é o mais preciso? É essa balança. Por quê? Não variou as medidas. Entre as medidas, a gente não teve variação. Ah, mas errou 1000. Tudo bem, ela não é exata, ela é precisa. Essa balança, o delta de erro é muito pequeno. Ela é exata, mas ela não é precisa. Eu nem vou ler esses textos com vocês, vou deixar no slide para vocês lerem depois para estudar. Mas o que isso quer dizer? A gente normalmente traduz para esse desenho clássico, né? A gente vai falar de teoria dos erros. A e B, se a gente for pensar, por exemplo, um atirador. O atirador A e o atirador B são atiradores inexperientes. Eles têm baixa precisão. Eles não são precisos. Eles não conseguem acertar sempre no mesmo lugar. O atirador C e D, eles têm alta precisão. Eles conseguem repetidamente acertar no mesmo lugar. Tá? E a gente tem mais duas questões. O atirador A, apesar de não ser preciso, ele tem uma boa exatidão. Por quê? Porque ele está sempre em volta. Se eu tirar a média de todo mundo aqui, né? Se eu tirar a média desses caras, tá ali no zero. Ou seja, ele sabe mirar na posição correta. O B, ele não é preciso, porque os tiros estão muito espalhados. Ele também não é exato. Por quê? Porque eu tenho um afastamento do centro. Tá? Imagine que isso aqui está de longa distância. Então o cara ele dá o tiro, ele não sabe onde ele acertou. Ele não consegue ver onde ele acertou, mas ele está dando um tiro. Isso aqui pode ser, por exemplo, a mira da arma dele está descalibrada. A mira está um pouco errada. Então, esses dois são inexperientes, eles não conseguem acertar no mesmo alvo, só que o A tá com uma mira boa, o B tá com uma mira ruim. Esse cara aqui, ele é um atirador experiente, então ele consegue deixar a coisa bem precisa, só que a mira tá errada. Então ele acaba sempre acertando numa outra posição. Se esse cara fizer um ajuste na mira dele, ele vai virar o atirador D, que é o cara que tem uma boa exatidão e o cara que tem uma boa precisão. Tá? A gente vai chamar esse fora de centro de erro sistemático.
Porque é do sistema. O sistema tá errado, a minha mira tá errada. E o espalhamento a gente vai chamar de erro aleatório. Que a gente pode ter, por exemplo, um erro aleatório, que não é do sistema, não é o sistema de tiro que está dando problema. Mas aqui eu tenho muito vento, aqui eu tenho pouco vento. Então, com muito vento, eu tenho um espalhamento maior, com pouco vento eu consigo. Imagina que seja a mesma pessoa. Tá? Então, é um ruído do sistema. É alguma coisa que não está ali no meu controle, que aconteceu, e faz parte da vida, né? Então essa é a diferença que a gente tem de exatidão e precisão. Então eu posso ter sistemas precisos que me dão medidas erradas. Você pode ter sistemas exatos que também te dão medidas erradas. Eu preciso ter as duas coisas para a gente conseguir resolver esse problema. Tá? Então um sistema com ótima precisão, ele repete várias vezes. Um sistema com uma ótima exatidão, ele não tem uma média fora da média correta. Ele consegue chegar nos mesmos valores que a gente quer. Então, a gente chega agora nos 2,5 tipos de erro, tá? O 0,5, que às vezes não é bom comentar, né? É o erro grosseiro, tá? Você fez caquinha. Você fez coisa errada. Você chegar pro teu irmão e falar assim, ó, vai lá na geladeira, conta pra mim quantos ovos tem. Você pediu pro seu irmãozinho lá contar quantos ovos tem na geladeira. Ele tá fazendo uma medição. Então, o seu irmão mais novo, né, o Pedrinho, é o seu instrumento de medida. Você fala assim, ó, vai lá e conta. Ele foi lá, abriu a geladeira, contou quantos ovos tem, chegou pra você e falou assim, ó, tem 350. Não, meu amigo, alguma coisa tá errada. Ou você contou errado, ou você abriu a porta pra Nárnia. Não tem como ter 350 ovos na geladeira. Isso é um erro grosseiro. Então, é mau uso do meu sistema ou mau funcionamento. A gente pode ler errado. Então, medição digital. Você tem os números. Você olhou de relance o que parecia Opa, tá horrível, né? O que parecia um 6, você leu como se fosse 8. Então, se você tá falando de 6 para 8, você tá falando de 25% de erro, né? Qual outro que pode ser da pior? 2 confundir com 5 é 250% de erro. 9. 5 confundir com 9. Também é um outro cara que seria legal. Legal modo de dizer, né? Você confundir um 5 com um 9, você tá errando com 200%. É o dobro da medida que você tá fazendo. Então pode ter por causa uma leitura errada. Ou operou de maneira errada, ou o meu sistema de medição tem um erro. São coisas graves. É totalmente imprevisível. Você olha aquele valor e fala assim, meu amigo, não tem como ter dado isso. Não tem como ter 350 ovos na geladeira, né? Mas ele é tão grotesco que você percebe rápido que tem um erro ali. E aí você consegue descartar muito mais fácil. Então a gente consegue e deve descartar esse erro, né? O grotesco. Exemplo, a gente vai começar a medir. Medida 1, 12, foi lá medir uma vez. Mede para mim quantos volts tem aí na bateria. Deu 12,3, beleza. Mede de novo, 12,5. Mede de novo, deu 123 volts. Peraí, você não esqueceu de colocar a vírgula no lugar certo? Então, eu li errado mesmo, eu esqueci de colocar a vírgula. Então aqui eu vou vir e vou colocar a vírgula e usar essa medida. Não, essa medida a gente descarta. Porque se a gente errou a vírgula, é só a vírgula mesmo que a gente errou. Então a gente simplesmente descarta a medida na análise. E aí, tá ali 12,4. Então é um erro que sim, é muito grande. Segundo erro, os erros aleatórios, eles não são controláveis. Essa é a parcela que a gente não consegue prever, de certo modo, falando de certo, mas a gente não consegue fazer previsão.
Vai prejudicar o quão preciso é o meu equipamento? Vai. É causado por flutuação aleatória, então é o vento no atirador, é ruído eletromagnético na hora que você vai medir alguma coisa com o teu multímetro, é o cabo do teu multímetro que está começando a ficar mais velho e às vezes dá mau contato. Então tem uma série de problemas. A gente consegue eliminar esse erro fazendo um tratamento estatístico e a diferença do resultado entre as médias das medições vai apresentar para a gente o valor desse erro aleatório. Entre as médias, tá? Já o erro sistemático a gente consegue controlar, ele é previsível. Então, se você descobriu que você tem um erro sistemático, então o meu multímetro está sempre multiplicando por 2. Fui lá medir, está multiplicado por 2. Fui lá medir, está multiplicado por 2. Você fez lá, sei lá, 200 medidas e todas elas foram multiplicadas por 2. Você sabe, então, que se você for medir uma pilha de 1,5 V, vai dar 3. Você consegue fazer uma previsão. É um erro que você sabe que ele vai acontecer. Ele vai prejudicar a exatidão, ele não vai prejudicar a precisão do equipamento. As fontes normalmente são identificáveis, a gente consegue entender por que está fazendo isso, e a parte boa é que a gente consegue eliminar ou compensar depois que a gente identifica que tem um erro. Essa é a parte complicada. A gente consegue eliminar uma vez identificado. Então eu preciso identificar para eu conseguir eliminar esse erro. E é a diferença, então, da média dos nossos valores com o valor verdadeiro. Esse é o problema. Você precisa saber qual que é o valor verdadeiro para você poder identificar um erro sistemático. Então, se você vai medir uma coisa que você não tem a mínima ideia do que seja, se tiver um erro sistemático, você não vai perceber aquele erro. E não tem tratamento estatístico que consegue resolver aquele erro. Mas se você sabe que a tua pilha tem 1,5 volts, você mediu, deu 7, você fala, meu amigo, tem coisa errada. Ah, não, é a ponta de prova que tava. Eu coloquei para medir corrente em vez de medir tensão. Ah, eu montei o circuito errado. Então, erro sistemático. Você identifica, corrige e resolve. Mas eu preciso ter noção do erro verdadeiro. Por isso que várias vezes vale a pena a gente simular o circuito. Vale a pena a gente testar no software qual é o valor que deveria dar, para na hora que eu medir, se deu errado, se deu diferente, você fala, peraí, ou a minha simulação está errada, ou eu fiz uma coisa errada no circuito. Então você volta, checa a sua simulação, verifica, ah não, a simulação está certa, então tem coisa errada no circuito, você vai lá e olha o seu circuito. Então, esse valor verdadeiro convencional é realmente essa informação mínima que a gente tem para a gente conseguir desconfiar. Como é que a gente faz para a gente poder confiar no nosso instrumento? A gente calibra. Então existem. A pessoa já fez muito teste e o fabricante do multímetro fala: olha, esse multímetro, se você calibrar, você pode confiar na medida dele por pelo menos 2 anos. Contanto que você não derrube, contanto que você não coloque ele no forno a mais de 70 graus Celsius, tem umas regrinhas. Se você obedecer aquelas regrinhas, você pode confiar naquela medida durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Depois disso, você manda para a fábrica ou você contrata alguém que calibra. Ele vai trazer uma pilha padrão que tem uma tensão correta, vai ligar no teu multímetro e vai corrigir o teu multímetro se ele tiver algum erro depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, para evitar os erros sistemáticos, a melhor maneira é manter todo mundo calibrado no tempo correto. Então, vamos de trás para frente, né? Erro sistemático. Para a gente efetuar o erro sistemático, a gente mede várias vezes um determinado peso, né? Mas de alguma coisa, e aqui está o X da questão, de alguma coisa cujo valor verdadeiro é bem conhecido. Quanto mais vezes a gente medir, melhor vai ser a nossa estimativa, né? Então, como é que a gente vai calcular o erro?
O nosso erro sistemático, o erro sistemático de verdade é o quê? É a média de infinitas medições menos o valor verdadeiro. Tá. Pera aí, Rodrigo. Vamos com calma. Como assim? Para eu descobrir o erro sistemático. Primeiro, eu tenho que ter o valor verdadeiro, que a gente já sabe que dá trabalho. E além disso, eu preciso fazer infinitas medições. Isso. Bem-vindo ao mundo real e ao mundo da matemática, onde as duas coisas nem sempre são amigas entre si. Rodrigo, primeiro, não dá para eu saber o valor verdadeiro. E não dá para eu fazer infinitas medições. Então quer dizer que a gente não vai conseguir encontrar o valor do erro sistemático. Mas eu consigo ter um valor verdadeiro razoável. Pensando em coisa simples, você pega uma pilha, tá lá escrito 1,5 V, uma pilha carregada, pilha nova, 1,5 V. Você tem uma certa razoabilidade de qual tem que ser aquele valor. Eu não consigo fazer infinitas medições. Não, mas você pode fazer 20, 30, 40, 50. E aí tem uma regra que quanto mais medições eu faço, mais próximo eu vou chegar do valor real. Então, se você medir 2 vezes, não tá legal. Se você medir 10, já começa a ficar bom. Se você medir 30, opa, 30 é um número mágico, né? Que é um número onde a curva do T de student começa a se aproximar da curva da gaussiana normal. O que isso significa? Aqui é o mínimo para a gente ter uma confiabilidade legal. À medida que eu aumento as medições é sempre bom, mas se eu sair de 30 para 60, a minha melhoria não é tão significativa. Aí vai depender de quão preciso você quer calibrar o teu equipamento. Ah, eu quero calibrar ele para mais ou menos 1 volt, para mais ou menos meio volt, para mais ou menos 1 microvolt, para mais ou menos 1 femtovolt. Meu amigo, se é femtovolt, aqui você vai precisar de umas 600 medidas. Se é mais ou menos 1 volt, 4 medidas está de bom tamanho. O chute está nos valores. Então a gente consegue usar a ideia da análise estatística para a gente saber quando está legal. E aí a gente marca no multímetro. Esse multímetro foi calibrado até tal precisão. E aí com isso a gente consegue entender a tendência, que é a ideia do erro estatístico. A tendência é mais ou menos o erro estatístico quando a gente faz uma média finita, limitada, e a gente subtrai um valor convencional ou um valor verdadeiro que a gente conheça, que não necessariamente é aquele valor com infinita precisão. Isso traz uma série de vantagens. A primeira e talvez a mais interessante é que a tendência que a gente calcula usando a média e a medição e o valor verdadeiro convencional, ele não corresponde exatamente ao valor do erro sistemático, mas ele é uma boa aproximação. A gente consegue achar. E se a gente consegue achar, a gente consegue tentar calibrar. Exemplo, a minha massa era de 1 kg, medi, deu 1015, então eu sei que deve estar com 15 gramas errado. Posso ir lá na balança e corrigir? Pode. Você pode ir na balança e corrigir. Só que você fez uma única medição. Quem disse que a sua tendência, que realmente o teu erro é mais 15? Então, para tirar a dúvida, o que você faz? Sai medindo todo mundo. Então, eu fiz um conjunto grande de medição, que a gente tem 12 medições. 14, 15, 17, 12, 15, 18, 14, 15, 16, 13, 16, 15. Soma todo mundo, divide por 12 medidas, a gente vai saber qual é o valor de tendência de erro que a gente tem. E aí a gente consegue tentar remover essa tendência da minha balança. Aí eu posso calibrar.
Vamos. Aqui eu acho que eu tenho a conta mais para frente, mas eu não anotei aqui. Então vamos supor que seja 15, tá? Que a soma aqui é que eu acho que eu coloquei para dar 15 mesmo. Vamos supor que dê 15. Então quer dizer que esse cara tá menos 1. Esse cara tá 0. Na verdade, se eu subtrair 15, né? Então vamos lá. Subtrair 15. Aqui deu 999. Esse cara deu 1000. Esse cara deu 1002. Esse cara deu 997. Esse cara deu 1000. Vamos fazer a terceira coluna. O que isso quer dizer? Aqui eu errei menos 1. Aqui eu errei 0. Aqui eu errei 2. Aqui eu errei menos 3. Aqui eu não errei nada. Percebam que eu, ao subtrair o 15, o meu 15 é o meu erro sistemático. Eu corrigi, eu calibrei a balança, mas mesmo depois que eu calibrei, eu continuo tendo uma pequena variação. Essa variação vai ser o meu erro aleatório. Vamos lá. Como é que a gente corrige? É exatamente o que eu fiz, né? A minha correção é o inverso do valor. Então, se a gente achou que a minha tendência é mais 15, a minha correção vai ser menos 15. E a ideia da correção é justamente essa: a gente tentar corrigir o erro sistemático. Então, se você fez as medidas depois percebeu que você tinha um erro sistemático, se você calcular, se você não dá para calcular, mas se você corrigir o erro sistemático, você pode voltar nas suas medidas e fazer aquela correção. Então, você consegue evitar esses erros. E a gente usa muito isso, já tem falado bastante com vocês hoje, no certificado de calibração. Aqui a gente fala como a gente corrigiu, quanto que a gente corrigiu, de que jeito que a gente conseguiu corrigir. Então, a indicação corrigida é a indicação do meu sistema depois que a gente compensar os meus erros sistemáticos, certo? Ela vai ser o inverso da tendência, no caso nosso aqui, deu 15 gramas. Né? Essa é a informação que a gente vai conseguir corrigir do meu erro sistemático. A gente está calibrando o nosso sistema. A segunda linha são os erros aleatórios. Né? O que são os erros aleatórios? A gente consegue calcular deste modo. Né? O meu erro aleatório de uma medida é o valor daquela medida menos a média. Por isso que eu falei, o erro aleatório está relacionado à precisão, à medição entre os valores entre as medições. Vamos lá. Eu tenho uma tabela aqui, que é a nossa tabela, né, com os 12 erros aleatórios. E notem o seguinte, eu não consigo falar qual deve ser o valor da 13ª medida. Se eu medir mais uma vez, qual o valor que vai dar? Cara, não sei. Mas eu sei que eu tenho um erro sistemático de mais 15. O erro sistemático é de mais 15. A correção é menos 15. Então eu sei que a minha 13ª medida, ela é 1000. Vamos supor que eu não corrija o meu erro sistemático. Então ela é 1000 mais 15 do erro, mais X. E esse X varia. Isso eu consigo falar, mas eu não consigo prever o valor do X. E o X vai ser o meu erro sistemático. Desculpa, o meu erro aleatório. Então, vamos lá na mesma tabela. Se a gente fizer essa observação, o meu erro aleatório, tirando a questão da média, então o que eu faço? Eu calculo a média de todo mundo. Depois de calcular a média, eu subtraio todo mundo da média. E aí eu consigo achar o meu erro aleatório. É aquele que a gente já comentou, né? Menos 1, 0, 2, menos 3, 0, 3, menos 1 e assim por diante, tá? Esse é o meu erro aleatório. Se eu fizer só essas 12 medidas, você pode bater o olho e falar assim, olha, nunca abaixou mais do que menos 3 e nunca aumentou mais do que 3. Então, eu posso chutar que se eu fizer uma 13ª medição, o valor vai ser 1000 mais 15 mais ou menos 3.
Então vai ser 1000 mais 15 mais ou menos 3. Por quê? Porque nunca deu um valor maior ou menor que 3. Legal, mas qual é a chance de dar 4? Já deu 3, por que não pode dar 4 de erro? Não, porque nunca deu antes. Tá, mas qual é a probabilidade de com 12 medidas ser suficiente para você saber quais são todos os possíveis valores? E aí a gente entra rapidinho na estatística, né? Eu vou passar um resuminho de estatística para vocês entenderem a ideia do erro aleatório. A gente vai ter uma disciplina lá na frente onde vai entrar em detalhes disso daí, tá? Qual que é a ideia de medição? Existe uma teoria que a gente chama de teoria do valor central. E para as coisas naturais, para a maioria das coisas naturais, essas coisas elas possuem uma distribuição nesse formato. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você vai medir, por exemplo, o peso, aqui você vai ter o 1000, que é o peso real, vai ser a média desse cara. E deixa eu desenhar diferente, que eu acho que fica mais fácil um pouquinho de vocês verem. Eu medi uma vez. Vamos supor que eu tirei aquele 15, que aquele 15 eu tenho que saber o erro sistemático, eu tenho que calibrar. Calibrei, agora só tem o erro aleatório. Cada vez que eu vou medir, vai ter um erro aleatório. De vez em quando eu vou medir e o erro vai dar 0. Aqui eu estou medindo o erro. O erro aqui deu 0. Na verdade, ele deu 1000. Medi de novo. Deu 1001, 1002, deu 1003. Medi uma vez, deu 1003. Então deu erro aqui de mais 3. Medi de novo. Deu 1002. Medi de novo. Quer dizer, 998. Deu menos 1. Medi de novo, deu mais 1. Medi de novo, deu mais 2. Medi de novo, deu 0. Medi de novo, deu 0. Medi de novo, deu mais 1. Medi de novo, deu mais 2. O Gauss, o pesquisador, começou a estudar essas probabilidades e falou o seguinte: ó, se é uma medida real, se ela é uma medida natural, provavelmente, essa é uma explicação bem simplificada, tá? Provavelmente ela obedece uma curva desse jeito. E ele começou a fazer vários estudos e percebeu que encaixava. Ou seja, se você continuar medindo, uma hora, e cada medida você anota mais um quadradinho, uma hora a sua medida vai começar a ficar bem próxima da gaussiana. Você vai começar a enxergar a figura da gaussiana sendo bem. Vai ficar bem legal. Vai ajustar para essa curva. Só que, diferente das meus dotes de desenho, né? Eu só não vou destruir ele agora para a gente não perder. A gaussiana nunca encosta aqui. Então ela chega bem pertinho. Deixa eu ver. Bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho. Aí ela sobe. Aí ela vem e vai lá bem pertinho até terminar. Mas ela não encosta. O que quer dizer... E a gaussiana, ela fala o seguinte. Aqui eu tenho o valor, na verdade o delta do valor, que ele vai variar com o valor real. E aqui eu tenho a quantidade de vezes que eu medi. Isso quer dizer que se você medir uma quantidade muito grande de vezes, uma dessas vezes você vai medir 900. Você medir muitas e muitas vezes, uma dessas vezes você vai medir 900 na tua barra que tem, no teu sistema que tem 1000. Por quê? Porque todos os erros vão acontecer no instante exato e aí você vai perder essa informação na sua medida. Você vai ter esse erro na sua medida. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade é a quantidade de vezes que está lá em cima dividido pela essa quantidade aqui. Então eu tenho que Q1 dividido por Q2. Ele foi fazendo esses estudos e o que ele descobriu? Essa é uma forma bem comportada
o que eu quero dizer com bem comportado? Assim, que ela sempre obedece o mesmo jeito. Que é o valor central. Então eu tenho o meu valor central aqui. E eu tenho uma medida que ele chamou de desvio padrão, que a gente usa a letra sigma para representar. E ele falou o seguinte, olha, um desvio padrão me dá 70%, mais ou menos um desvio padrão, me dá 70%. Mais ou menos 3 desvios padrões vai me dar 99,7%. Eu acho que mais ou menos 2 desvios padrões vai te dar 95%. Eu acho que é isso mesmo. Se eu não fiz nada errado, é isso. Ou seja, você fez uma medida, o teu valor é 1000. Você calculou o desvio padrão e o teu desvio padrão deu 10. Isso quer dizer que a probabilidade de você fazer uma medida não 1000, mas de você fazer uma medida maior do que 1030 ou menor do que 970, né? Que aqui eu estou pegando 3 desvios padrões, 3 sigma, estou aumentando e estou subtraindo. A probabilidade de você fazer mais, a medida está fora desse valor, é de 3%, 0,3%. A chance disso acontecer é 0,3%. Então quer dizer que se eu medir 1031, tem 0,3% de chance daquilo estar errado, de ser uma medida errada, é isso mesmo. Então eu descarto essa medida. 3 desvios padrões é um valor razoável para a gente poder descartar. Então, quando a gente vai comprar um equipamento, ele vai falar para a gente qual que é a escala. Então, esse equipamento consegue medir de 0 a 5 volts. E ele tem um erro, ele tem uma incerteza de 0,01 volt. Esse 0,01 ele está obedecendo essa ideia de que é muito difícil de eu ter um valor fora dessa faixa. Esse 0,01 é mais ou menos os nossos 3 desvios padrões, que o fabricante testou e chegou a essa conclusão. O que quer dizer que se você usar o multímetro corretamente, provavelmente o valor não vai variar fora dessa faixa. E se variar, a maior chance é que você cometeu um erro na sua medição. Então a gente consegue usar a estatística e a ideia da gaussiana para a gente saber se uma medida está fora ou não. Essa é uma atividade que eu vou pedir para vocês, para aqueles que receberam o kit, né? Depois eu vou abrir lá no Siga. Vocês têm um multímetro e vocês têm resistores. Se eu não me engano, o resistor que mais tem é o de 1K. Eu acho que vocês têm 10 resistores de 1K. Então vocês vão precisar medir os resistores de 1K, fazer as 10 medidas dos vários resistores de 1K, montar uma tabela e a gente vai fazer as contas de precisão. A interpretação é um pouquinho diferente, né? Porque a gente está medindo diferentes resistores, mas na semana que vem a gente volta a falar dessas medidas do processo produtivo, o que isso impacta. É a mesma ideia, é exatamente o mesmo funcionamento que eu estou apresentando para vocês aqui. Isso quer dizer que, deixa eu apagar aqui, a incerteza padrão de uma distribuição normal, que essa distribuição gaussiana, ela é associada ao erro que a gente está usando para medir. Tá aqui a minha curva, não errei, eu só arredondei errado. Então a gente vai falar de incerteza padrão, né? Definido a quantidade de desvios padrões que a gente vai utilizar. Notem que se você usar 4 desvios padrão, a probabilidade de você medir errado é 0,003%. Isso quer dizer que se você mediu o peso com os desvios padrões e saiu do 0003, do menos 4 mais ou menos 4, provavelmente o erro é seu, não é da sua medida.
Essa é uma estrutura que a gente pode usar para calcular. Como é que se calcula o desvio padrão? O desvio padrão ideal a gente calcula através do limite de infinitas medições do somatório de todas as diferenças de cada uma das medidas, tá? Na prática não dá para fazer isso, né? Então a gente tem uma quantidade limitada, então a gente vai de 1 até n, e aí a gente vai fazendo com calma uma certa quantidade de medidas, divide pela quantidade de amostras menos 1 que a gente mediu, e aí a gente tem o desvio padrão, tá? Obviamente, quanto mais medidas, mais correto é o nosso número. O desvio padrão é fácil de calcular, principalmente se tiver um Excel, ele faz isso automaticamente para você. Mas vamos fazer no braço para a gente ter um pouquinho de ideia do funcionamento, tá? Então aqui a gente tem o valor verdadeiro, eu sei, porque eu comprei um peso de R$17.355. Eu sei qual que é a tendência. Por quê? Porque eu fiz todas as medições, a média deu 15, então a diferença entre o real e a média é a minha tendência. Eu corrigi a minha tendência e aí eu consegui verificar qual que é o meu erro aleatório. Como é que a gente calcula? O erro aleatório é esse valor menos a média. A gente quer fazer o seguinte, o erro aleatório é o que está dando a cara da curva. Então, esse erro aleatório é o que faz a gaussiana. Então, para eu saber o valor do desvio padrão, é só eu descobrir a média do erro. Qual que é o problema? O meu erro, ele tem positivo e negativo. Então, se eu tirar a média, vai dar zero. Então, o que a gente faz? A gente calcula a média da moda, né? Então, a gente eleva ao quadrado todo mundo. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 9, aqui vai dar 0, aqui vai dar 9, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Soma todo mundo. 10, 24, 28, 29, 30. Deu 30. Tira a raiz. 30. Divide pela quantidade de amostras. A gente tem 12. Então, 30 divide por 12 e tira a raiz. Se eu não errei na minha conta, tem que dar 1,65. Agora a gente tira a calculadora e descobre que ou eu. Cadê meu mouse? Tá perdido. Ou eu errei a conta, ou eu errei o slide. Então, tá lá a nossa calculadora. 30 dividido por 12 dá 2,5, tira a raiz. 15811. Então, alguma coisa aqui eu calculei errado. Provavelmente eu fiz uma coisa errada aqui. Não sei se eu esqueci de cortar alguma coisa, se eu somei. Ou eu errei aqui, 1,58. Esse é o meu desvio padrão. O que a gente faz? Então, depois a gente calcula o desvio padrão. Vamos supor que está tudo certo aqui. Depois eu descubro qual que é o erro do slide. Eu falo assim, olha, a minha incerteza para 3 sigma de precisão, ou seja, o meu erro para eu ter uma precisão de 99,73%, para eu ter uma certeza de 99,73%, quer dizer que o meu erro é mais ou menos 4,95%. O que isso quer dizer? Que, na verdade, se eu não corrigir a tendência, na hora que eu medir esse peso, eu vou ter um erro de... Quer dizer, o meu valor vai ser 1015, mais ou menos 4,95. Então, corre o risco da 13ª medida ser 1019 com um erro de mais 4? Corre. Corre o risco de ser 1020 com um erro de mais 5? Não. Por quê? Porque se você tiver se você quiser fazer uma
incerteza padrão de 99,73%, você pode falar que isso aqui foi erro de medida. Não é real, isso aqui é erro de medida. Está fora da minha precisão de 99,73%. O que é interessante isso? Com 12 amostras e essa ideia do desvio padrão, a gente consegue perceber qual é o erro inerente dessa balança. Não o sistemático, mas o erro aleatório. A gente pode então ter uma medida e aí a gente sabe qual que é o erro. Já adiantando o conteúdo. Vamos supor que eu peguei essa balança. Opa. Peguei essa balança e aí eu medi um peso aleatório, tá? Eu coloquei uma massa qualquer e deu 629 gramas. Qual é o peso real desse cara que eu coloquei? Primeiro, a gente descobriu que a gente tem uma tendência de 15. Vamos supor que a balança não tem como corrigir, então eu sei que tem que subtrair 15. Então, em vez de 629, eu tenho 614 gramas. Eu sei que esse cara tem o erro de mais ou menos 4,95. Vamos arredondar. Ele tem um erro de mais ou menos 5 gramas. Quer dizer que o meu valor está entre 609 e ele está entre 619. Certo? Conhecendo isso, você pode tomar uma decisão. Vamos supor que você vai fazer algum processo químico, você precisa saber qual são os piores casos, os casos extremos, para você conseguir equacionar o teu processo químico, para você conseguir colocar as doses corretas de materiais. Você tem essa faixa e isso te ajuda a tomar uma decisão. Não, tem que colocar 614 gramas. Não, tudo bem, mas se cair 609, tá beleza. Agora, se você compra uma balança muito ruim, isso aqui vai ser mais ou menos 100 gramas. Não, peraí. 514 para 714, não, aí é muita variação. Não dá para conviver com esse erro. A gente consegue ter mais informações com relação a isso. Tá? Aqui está um exemplo, mas eu vou pegar ele na aula que vem, para a gente dar continuidade com ele, pegar ele para a gente dar continuidade. E eu vou pedir para vocês fazerem uma outra atividade legalzinha também. Pegar todos os resistores de 1K e montar essa tabela com o multímetro que vocês têm aí. Então vocês vão fazer a medição de todos os valores de 1K, vão anotar no documento e subir para mim no Siga. O que eu vou fazer para... Então, atenção que eu vou colocar a tarefa para vocês entregarem no domingo, tá? De preferência no meio de semana, mas até domingo. Porque a ideia eu vou pegar as informações de todo mundo. Então eu não vou ter só 10 resistores, eu vou ter 200 resistores medidos. E a gente vai começar a fazer algumas análises em cima disso daí. Para a gente pegar o link de materiais de processo produtivo. Aqui estão só as referências, se quiserem dar uma pesquisada a mais. Alguns dos slides alguns dos materiais que eu utilizei para poder pegar essas informações. E por hoje é só isso, tá? Muitíssimo obrigado a todos. Se tiver qualquer dúvida, vou ficar aqui na sala mais um tempinho. Ou então vocês mandam um e-mail para mim se estiverem vendo isso aqui gravado. Muito obrigado e até segunda-feira.